Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza, Rodrigo Nogueira. Qual o balanço da gestão José Sarto na geração de emprego? Que legados a atual administração municipal entrega em parcerias com a iniciativa privada? Vamos fazer um balanço do partido Avante da disputa eleitoral de 2024. Ainda, os planos políticos do convidado para as eleições de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Rodrigo Nogueira é administrador de empresas com MBA em Finanças. O convidado foi diretor administrativo financeiro da construtora Valdir Diogo. O entrevistado coordenou o setor de PPPs e concessões da Prefeitura de Fortaleza. Atualmente é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Rodrigo Nogueira é presidente no estado do Ceará do partido Avante. E é com Rodrigo Nogueira que converso no programa de hoje. Secretário, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Política. Obrigado, Erivaldo. A gente tem um final de ano se aproximando, o senhor pilotou uma das áreas mais relevantes da Prefeitura, né? E a gente tem aí números a serem apresentados. A gente começaria por onde, secretário? Olha, a gente fica muito orgulhoso do trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo dos últimos 4 anos, né? Faltam aí poucos dias para finalizar a gestão do prefeito Sarto. Embora não tenha sido aí reeleito, o povo assim não quis, mas eu vejo que foi uma gestão com êxito em várias áreas. E uma delas, sem falsa modéstia, foi na parte de desenvolvimento econômico. Eu estava ainda outro dia no almoço lá na FIEC, almoço com o governador Elmano, e ele estava falando dos dados de emprego do estado do Ceará. E eu ali assistindo, e fiz, quando cheguei em casa, um exercício. Né? De 2021 até final de outubro, foram gerados no estado do Ceará 258 mil empregos. É muito emprego, né? Sim. Só que desses 258 mil, 133 mil aproximadamente foram em Fortaleza. Ou seja, dá mais de 51% dos empregos gerados no estado são em Fortaleza, e a gente só tem 27% da população. Ou seja, o trabalho aqui feito deu um resultado muito maior do que a média do estado. E uma coisa que muito me orgulha, embora a gente tenha feito várias leis de incentivos fiscais para captar grandes empresas, e captamos, podemos falar ao longo da entrevista de algumas dessas empresas, praticamente 8 de cada 10 desses empregos são de pequenos empreendedores. Né? Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está gerando renda na periferia de Fortaleza, a gente está gerando renda para o nosso povo, e a gente está fazendo o objetivo de qualquer política pública, né? Que é reduzir desigualdades. A gente tem uma diferença notável entre o perfil do emprego gerado em Fortaleza e o perfil do emprego gerado no estado, com exceção da capital? Olha, nós temos isso, né? A gente vê aí no interior, tem mais gente recebendo Bolsa Família ou Auxílio Brasil, o nome que queiram dar. Eu sempre digo os dois, porque o bolsonarista diz que é o Auxílio Brasil, o petista diz que é o Bolsa Família. Mas pouco interessa o nome. O que interessa é que tem mais gente do interior recebendo auxílio do que empregado. Saiu recentemente matéria no Diário do Nordeste que mais de 4 milhões de pessoas vivem no Ceará com menos de R$500. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que mudar, e a gente só muda isso através da capacitação profissional, da gente dar educação de qualidade e da gente dar para esse pessoal a oportunidade deles terem um emprego formal, ou então que eles virem empresários através do MEI. A gente tem que trazer toda essa galera para poder mudar de vida. E o que a gente está vendo, infelizmente, no interior do estado, é muita gente voltando a acontecer o que acontecia antigamente, vindo morar na capital atrás de emprego. Todo mundo aqui deve ter um caso de uma pessoa que conhece que veio recentemente do interior para cá porque lá não tinha emprego. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter atenção, né? Com a reforma tributária, essa lógica aí no interior mudou muito, vai mudar muito, né? Eu acho que não tem muita dificuldade de captar empresas para o interior de estados como Ceará, como Piauí, como Maranhão, a não ser que se tenha uma política estruturante, pensando em longo prazo para isso, sem coisas faraônicas, mas com receitas simples, que é só capacitação, crédito
e dar oportunidade para essas pessoas prosperarem por si mesmas. Uhum. Secretário, de 2022 para cá, né, em 2022 houve aí a separação, o racha, né, do grupo político que estava no Estado e na Prefeitura. Desde então, sempre que surgem números sobre o mercado de trabalho, há uma briga ali entre os índices, os números, quanto que o Estado gerou emprego, quanto que a Prefeitura. Como é que o senhor viu esse debate durante esses últimos 2 anos? Olha, Fortaleza está inserido no estado do Ceará. Então, quando o governador Elmano fala que o estado gerou, de 2021 para cá, 258 mil empregos, é verdade. Não é mentira dele, não. Mas também é verdade quando eu e o prefeito Sardi dizemos que 183 mil desempregos são em Fortaleza. Os dois números são verdadeiros. Né? E, assim, a gente, pouco importa para mim, assim, sinceramente, o pai dos empregos. Eu acho que o que vale mesmo é a pessoa da empregada. Nosso povo está mudando de vida. E quanto à questão aí política, Erivaldo, eu acho que a população está pouco preocupada com isso, sabe? Acho que quem se preocupa com isso somos nós políticos. A população quer mesmo oportunidade, seja dada pelo Estado, seja dada pela Prefeitura. Eu estou aqui até de 31 de dezembro como secretário da Prefeitura. Queria eu ter tido mais parcerias com o governo do Estado. Para ser bem honesto, com o secretário Maia Júnior, tive várias. Até hoje, uma pessoa do meu contato e um grande conselheiro. Mas, depois que o Maia saiu, infelizmente, a gente não conseguiu fazer nenhuma parceria com o Estado do Ceará. E lhe digo uma coisa, não foi por falta de procura minha. Mas faz um tempinho, né, que o Maia saiu? Vai fazer agora 2 anos, né? Pois é. Eu sou muito honesto em dizer, tentei contato várias vezes com o governo do Estado, lá na secretaria, na SEDET, né, do governo, e nem resposta tive. Então, assim, não foi por falta de procura minha. Entendi. Certo? Porque eu acho que se a gente tivesse trabalhado mais junto, teria sido ainda melhor. A gente não pode achar... Fortaleza hoje tem uma taxa de desemprego de aproximadamente 7%. É uma das menores da história da cidade. Mas nós não podemos ter a ousadia de achar que é tudo maravilhoso. Porque o ticket médio do emprego ainda é um ticket médio baixo. Certo? A gente tem hoje praticamente o pleno emprego. Quando você tem uma economia com 5% de desemprego, é o pleno emprego, porque 5% é o índice que a pessoa está mudando de um emprego para o outro. Então, considera-se o pleno emprego. Mas nós temos que trabalhar, e faço votos que o próximo secretário, que entra no meu lugar agora, a partir de 1º de janeiro, entenda isso e foque agora não mais somente em gerar empregos, mas em trazer empregos de qualidade de Fortaleza. Foi uma coisa que eu, no planejamento estratégico, para os próximos 4 anos, se o Sardi tivesse sido reeleito, a gente iria tocar isso aí. Porque nós já atingimos um grau de empregabilidade muito bom. Vai ser muito difícil reduzir isso para menos do que 7%. Vai ser muito difícil. Você tem uma ideia? Salvador e Recife, salvo engano, posso errar aqui por nome da cidade, uma ou outra, mas salvo engano, Salvador é 12%, Recife é 13% do desemprego, uma coisa assim, ou vice-versa, não me lembro agora de cabeça. Mas a gente fez um trabalho aí que gerou muito emprego em Fortaleza. E assim, quem diz não sou eu não. E os dados, você falou que há divergência de dados, esse dado que eu pego é do CAGED. O CAGED é um órgão do governo federal, que é vinculado ao PT. Então, não pode estar errado, né? Se tivesse para errar, não era a meu favor, né? E na realidade eu não vejo nem a falar até errado, a meu favor não. A favor do povo. O povo está pouco importado com isso. Se é prefeitura, se é governo, o povo quer o serviço. Entendi. O CAGED, a propósito, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nesse CAGED não entra os MEIs, né? Não. MEIs não, ou seja, porque não é emprego formal. Isso. Ou seja, o trabalho da Prefeitura de Fortaleza em cima desse nicho dos MEIs é um outro processo que correu em paralelo, né? Olha, eu vou ser bem sincero contigo, não quero politizar, Sim. Mas até os dados de empresas geradas no estado do Ceará, que eu sempre tinha acesso mensalmente, de 23 para cá, nem isso me mandam mais. Embora eu peça todo mês o ofício, não mandam. Eu estou pegando os dados com o Ministério da Economia. Certo? E Fortaleza, de 2021 para cá, ela é responsável por mais de 55% das empresas abertas no estado do Ceará. Digo sem medo de errar. Tá certo? São aí um saldo de mais de 80 mil empresas abertas em Fortaleza, entre abertas e fechadas, e um total de mais de 200 mil abertas. Saldo, né? O saldo é em torno de 90 mil, perto de 90 mil, até, estou falando da data de outubro. Entendi. Geradas é mais de 200 mil. Porque tem alguns que abrem e fecham, né? Tem que fazer o saldo, né? Senão não fica o número aí sim errado.
Certo. Agora, nesse debate, quando você fala, registrou aqui, tanto no acesso aos dados sobre criação de empresas do governo do Estado, como em reuniões no setor de desenvolvimento econômico. A ideia agora é que esses destraves aconteçam já que estão alinhados politicamente, né? Olha, a gente espera que sim, né? Para ser bem honesto, no planejamento que eu tinha para a secretaria, não me atrapalhou muito esse, digamos assim, desalinhamento, porque eu tinha projetos muito focados em Fortaleza e que, obviamente, eu sempre sou uma pessoa muito ativa, eu não fiquei me lamentando. Entendi. Né? Quando eu vi o cenário, eu estava até comentando com você nesse programa, eu fui para Brasília, buscar recursos em Brasília e não me faltou recurso na secretaria, né? A gente vai sair da secretaria sem dever a ninguém, sem ter nenhum problema, de nada pendente. Mas eu realmente lhe sou sincero que tive muito pouca ajuda do governo do Estado, mas não me fez falta. Sendo bem honesto também, porque... Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, mas quando eu vi que não teria essa ajuda, eu peguei o avião e fui para Brasília. Porque não adiantava eu ficar aqui politizando a coisa, estou falando agora porque estou saindo. E nenhuma vez ao longo do tempo eu politizei o assunto, porque eu acho que o povo está muito pouco preocupado com isso de verdade. E a gente gastar o tempo do povo culpando A, B ou C, porque o fulano é ruim, porque o fulano é bom, eu acho uma perca de tempo, para ser bem honesto, eu acho um desserviço ao povo. Inclusive porque a eleição passou, né? A eleição passou, o povo fez a opção dele, nós, democraticamente, temos que aceitar a eleição do povo em 22 e agora de novo, e seguir a vida. E quem entrar no meu lugar da SDE, até tem alguns que estão cotados, um deles é meu conhecido, liguei para ele, dando corda para ele ir, que o ajudaria com a minha experiência no que ele precisasse, e se precisasse, obviamente, né? Então, assim, não tem que ter isso, a gente tem que torcer pela nossa cidade. Eu, de verdade, eu torço muito que o prefeito Evandro faça uma gestão maravilhosa. Moro em Fortaleza, minha família é daqui, sempre morei aqui, temos negócio em Fortaleza, o filho dele, o Caio, é meu amigo, como é que eu vou torcer contra? Não tem sentido. Agora, politicamente, eu estou do outro lado. Entendi. A propósito de experiência que o senhor acumulou, secretário, o que a gente poderia listar do que estava feito até a sua chegada e o que o senhor vai entregar? Ou seja, o que foi criado em programas, em ações na gestão do senhor? Olha, para ser bem honesto, aí não estou fazendo juízo de valor, nem falando mal de ninguém, mas não havia na secretaria um planejamento de onde se queria chegar. Não tinha uma gestão estratégica, eram programas soltos, aleatórios, sem nada estruturado. Sem meta, etc. Sem metas, não tinha estrutura. Assim, não tinha nada estruturado, não era um programa... Era um programa solto aqui que alguém dava ideia, ou dava ideia, não se tinha um norte de onde se queria chegar. Eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, que consegui, dentro da secretaria, fazer um planejamento estratégico para 4 e 8 anos. Quem entrar lá, eu vou entregar uma pastinha lá com planejamento estratégico para os 4 anos que eu já deixei pronto. Se a pessoa quiser seguir, óbvio que segue. Se não quiser também... Fazer os ajustes. Paciência, né? Porque a gente... Não é porque a gente sai da gestão que o mundo tem que acabar. A gente tem que fazer uma transição bacana para dar subsídio. Então, hoje a gente fez em Fortaleza. Os maiores programas de capacitação do Brasil são em Fortaleza. Quem está dizendo não sou eu. Fortaleza, em 2022, recebeu o 3º lugar entre todas as cidades do Brasil com a que mais incentiva o empreendedorismo no Brasil. 3º, em 2022. Em 23 e 24, nós somos o 1º lugar. Rodrigo, quem foi desse ranking? Foi um amigo teu? Foi não. Foi o Connect Smart Cities, que é a maior premiação brasileira que premia cidades. É um evento com mais de 10 mil pessoas em São Paulo. E para você ter uma ideia, Fortaleza foi a primeira cidade do Nordeste que ganhou esse prêmio em mais de 20 anos. Nunca tinha nenhuma cidade do Nordeste ganhando nenhum prêmio. Porque geralmente esses prêmios ficam para as cidades mais ricas do Brasil, né? Para o interior de São Paulo, para Florianópolis, para Curitiba. E nós chegamos aí na parte de venda econômica a ser bicampeão. Você vai lá na minha sala, você vê os troféuzinhos lá e muito me orgulha. Porque realmente é mais difícil para a gente conseguir isso. A busca por recurso aqui, ela tem que ser muito intensa. Porque lá é fácil. Agora, fazer gestão com pouco recurso como Fortaleza faz, não é muito fácil. E a gente chegou a ser bicampeão nesse ranking, né? Espero que ano que vem quem entre também ganhe, porque vai ser contado o ano de 20, o que vale é o ano de 24, para contagem. Então, quem ganhar 25 vai estar ganhando por 24. Então, acho que a pessoa tem grande chance de ganhar de novo. Certo? Ainda com
com a atual gestão, né? Porque o ranking ele é feito pelo ano para trás, né? Ele avalia o ano anterior. Então, quando o prêmio foi entregue em 25, vai estar valendo, na realidade, o ano 24. Entendi. Como 22, que eu Nogueira em terceiro lugar, valeu o ano 21. Entendi. Entendeu? Foi uma grande gestão. Então, assim, mas, lhe digo, sem medo de errar, tem duas coisas que me deixam muito feliz. Primeiro, a gente ter gerado 133 mil empregos nessa gestão, ao lado dos nossos empreendedores, obviamente, né? Mas a gente deu para eles uma oportunidade que nunca teve. E a segunda coisa que me deixa muito feliz é o carinho que as pessoas têm comigo. Eu estava agora numa feira, que a gente fez a última feira, Erivaldo, nesse final de semana passado, na Avenida Beira-Mar, com mais de 300 expositores, empreendedores da periferia de Fortaleza. Rapaz, eu chorei várias vezes, porque os depoimentos de como essas capacitações, como as oportunidades mudaram a vida dessas pessoas, realmente são de emocionar. E de verdade, eu não estou triste porque você vai não, estou triste porque tenho medo que quem entra não continue com esse trabalho, porque esse trabalho que a gente fez realmente, na ponta a gente vê que mudou a vida de muita gente que estava em situação muito ruim, hoje está vendo a luz no final do túnel e mudando a sua realidade e dos seus familiares. Entendi. Secretário, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Política, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, que estará aqui conosco pelos próximos 2 blocos. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe Rodrigo Nogueira. Ele é secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui conosco, dando aqui um panorama sobre os legados, os resultados, os desafios e também as projeções. E para isso, secretário, eu cito aqui o fato de 2025 ser aguardado como um período de vacas magras, né? Juro alto, dólar disparou, inflação fora da meta, corte de gastos. Isso aí, de alguma forma, não entra no contexto de, por exemplo, para que a cidade de Fortaleza, se vier a não ter uma produtividade na geração de emprego tão forte como veio até aqui, isso não entra, de alguma forma, como desconto, não? Eu acho que sim. Eu acho que a economia brasileira vai ter dificuldades, pelo que você falou aí, é um cenário realmente de muita dificuldade, né? Mas você também no primeiro bloco falou a respeito da, digamos assim, né, unificação do poder no Brasil, né? Você alinhamento, né? O alinhamento, desculpa, você tem Estado, Federação e Prefeitura. Então, o prefeito Evandro, que cobre meios para superar isso com o presidente Lula, né? Porque a culpa da política econômica e fiscal não é do fortalezense, né? Não é dele, Evandro, não é do Elmano. Do Elmano em partes, né? Porque já está há 2 anos, mas não será do Evandro, que vai estar acabando de entrar, mas sim do governo federal. O que a gente vê em Brasília, eu tive lá semana passada, é uma coisa muito complicada, né? Porque você vê um governo federal que prometeu, aprovou um arcabouço fiscal quando entrou, né? Teve a compreensão do Congresso para aprovar, né? Aprovou como quis, e não estão seguindo o próprio arcabouço que ele fez, né? Porque eles acabaram com o teto de gastos, criaram o arcabouço que gera flexibilidade. Agora estão furando o arcabouço com várias políticas públicas, né? Então é muito complicado isso aí. E aí faz um ajuste fiscal, vem um ajuste fiscal pífio, o investidor reage, tirando dinheiro do Brasil, o dólar sobe, aí diz, isso é rico reclamando porque não vai poder ir para o estrangeiro. Não é verdade. Quando o dólar sobe, a inflação de alimentos papoca. Certo? Você vê que o trigo é importado e o pãozinho todo mundo come. E é dolarizado. E é dolarizado. O combustível, grande parte da Petrobras, ela não consegue ter poder de refino para refinar a gasolina como a gente usa, né, devido aos escândalos de corrupção do passado, as refinarias que tinham sido feitas não foram feitas. Então a gente tem hoje uma situação que também importa grande parte do combustível. Então aumenta o combustível. Tudo isso aí... Impacta na logística, né? Impacta na logística, tudo isso aí vai gerar inflação. E quando gera inflação, né, tem a meta da inflação, né, do governo federal, que a gente tem que seguir, porque não há nada mais perverso que a inflação, para quem mais precisa. E aí, para atingir a meta, o Banco Central aumenta o imposto, aumenta a taxa de juros. Selic, E aí o que acontece? Até agora, botava tudo na conta do presidente
do BC, do Roberto Campos Neto, que foi eleito, inclusive, 2 vezes o melhor presidente bancário do mundo. Mas mesmo assim era culpado pelo governo por ser o vilão, digamos assim, da taxa de juros. Agora o presidente é do PT. Quem botou foi o Lula, foi o Galípolo, né? Que é um cara do mercado. Eu duvido muito que o Galípolo não vá fazer loucura. Já está prevista que a taxa subiu agora essa semana de 11,25 para 12,25. Já está previsto que suba até março para 14,25 se nada mudar. E para o nosso, quem está nos assistindo assim menos atento, é importante a gente ver o que está escrito na ata do Copom. Ele já deixa claro que vai subir, né? E diz o seguinte, que o futuro está lá escrito, é menos incerto e mais perigoso. Está lá escrito. Ou seja, já há uma certeza, já é mais certo do que vai acontecer. Ou seja, já está no preço aí, né? Está precificado o que vai acontecer. O que, infelizmente, eu acho que vai acontecer. Aí é minha opinião, não é dado. Nós vamos chegar ano que vem, a popularidade do presidente já não está uma maravilha, embora eu acho que não está também tão ruim quanto a turma diz, não, sabe? Porque veja bem, se você vê que 42% da população ainda hoje não acredita no resultado eleitoral, acho que o Bolsonaro ganhou, o Lula só briga por 58%. Se ele tem, como ele tem nas pesquisas, entre 45% e 48% de popularidade, ele só está brigando com 48%. Se ele tem 45%, 48%, ele está com quase 90% do que ele pode brigar. Entendi. Então não vejo que está tão ruim quanto alguns analistas políticos dizem, não. Mas não é uma maravilha. Com certeza a popularidade dele vai cair. Por quê? Obviamente que com o aumento da taxa de juros, o crescimento da economia vai diminuir muito. Com certeza. Certo? E quando diminui o crescimento da economia, para qualquer país do mundo, para qualquer presidente, a popularidade dele cai. Qual o receio que o mercado tem? Por isso está se precificando. Porque o mercado ele prevê na frente. Né? Prevê o seguinte, que o Lula, a partir do ano que vem, com a popularidade caindo e chegando mais perto da sua eleição, vai, sem dúvida alguma, recorrer a atos populistas. Vai começar a aumentar a quantidade de serviços sociais. Gastar mais, né? Vai gastar mais. Nós já estamos precisando de um ajuste, que não foi feito. Vai gastar mais. E tem algo mais perigoso ainda, Erivaldo, que já foi feito pelo PT no passado. A Dilma chegou no penúltimo ano da sua eleição, óbvio, bem pior que o Lula está hoje, né, mas para ser reeleita, e ela naquele momento travou o preço dos combustíveis, gerou um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais. Segurou a conta de luz e tal. Mais de 100 bilhões de reais, B com B, não é milhões não, tá? 100 bilhões de reais de prejuízo para a Petrobras e para nós também brasileiros, nós somos sócios da Petrobras. Então o prejuízo ficou para nós, brasileiros, nós somos os maiores acionistas da Petrobras. Fora os minoritários, que foram desrespeitados, mas são, digamos assim, entre aspas, de menos, né? Mas foi um prejuízo gigante para o país. Também reduzir a tarifa de elétrica, como você acabou de falar. Você sabia que nós estamos pagando até hoje isso? Termina em 28 o rombo. Também mais de 100 bilhões de reais que foi dado no setor elétrico. Que nós, eu, você e todo mundo está pagando a sua conta elétrica a mais por conta dessa conta. Então, assim, é muito difícil, na minha opinião, o Lula não recorrer a esse tipo de meio. E se ele recorrer, dado ao passado com a Dilma, o mercado vai reagir terrivelmente mal, a bolsa vai despencar, o dólar vai subir, vai gerar mais inflação, vai ser um ciclo péssimo. Certo? E assim, infelizmente... isso vai impactar na geração de emprego. E infelizmente vai impactar na geração de emprego, mas eu acho o seguinte, que isso não sirva de muleta para justificar nada. Eu vejo muitas vezes uma coisa aí dita que é herança maldita, não sei o que, para justificar futuros insucessos. Não concordo com isso. Eu acho que tem que trabalhar como eu fiz. O governo brigou, tal, não sei o que, não vai ter dinheiro para a prefeitura. Ok, vamos buscar outro recurso. Eles não estão agora todos alinhados? Então pega o avião, vai em Brasília, estou tendo de Fortaleza, você não é meu aliado? Não é 4 vezes mais forte? Me ajude agora em Fortaleza. Porque se passa a impressão de que estão distribuindo dinheiro em Brasília, quando não é, né? Rapaz, o dinheiro é nosso, né? Infelizmente, o dinheiro que eles estão distribuindo lá, né, para essas emendas PIX, para essa loucura toda, são nossas, né? E assim, infelizmente, o que eu vejo nacionalmente é um cenário muito difícil. Agora, Fortaleza, que vem sendo uma curva, está vindo fora da curva, né, das cidades do Nordeste. Fortaleza cresceu de 20 para 21, de 21 para 22, 12%. Foi o maior crescimento das capitais do Nordeste. Nós somos disparados quem mais gera emprego, mas disparado, não estou falando disparado pouco não, mesmo, disparado. Nós somos disparado quem mais tem empresas abertas, então nós estamos num ciclo Fortaleza virtuoso. Que quem entre não mude isso, certo? Que quem entre continue apostando no nosso povo. Não é apostando em A, B ou C, é apostando no povo em geral, dando capacitação, dando crédito, trazendo empresas grandes para cá, dando capacitação, sentando com o setor produtivo, conversando, vendo qual a lei que precisa mudar, qual esse tipo que ele está precisando. Foi isso que a gente fez.
E assim, os dados de Fortaleza na parte econômica não tem nenhum dado ruim. Tem um dado que a gente tem que melhorar, embora tenha melhorado, que é o valor do salário médio de fortalezense, que ainda é baixo. Mas já melhorou. Então, o principal desafio para quem entra, eu digo, não é gerar mais emprego. Óbvio que quanto mais emprego, melhor. Mas é melhorar a qualidade do emprego. Entendi. A relação do emprego, na verdade, do trabalho, a relação do mercado de trabalho com a centro-esquerda sempre foi muito forte, né, secretário? Em que, inclusive pela origem sindical do PT, de alguns partidos de centro-esquerda. Só que o emprego, o desemprego, ele desceu na lista de preocupações do eleitor, Porque né? está empregado. Isso, num cenário ruim, isso pode inverter, né? Olha, eu vou agora falar aqui do ponto de vista eleitoral. O eleitorado do presidente Lula, ele é basicamente composto por quem ganha aí entre 2 e 5 salários mínimos e quem ganha até 2 salários mínimos, né? É mais ou menos a base do A base dele, né? né? Que a base é assim, se você for ver, o Lula ganhou no Nordeste, né? A eleição. Ele não ganhou no Sul nem no Sudeste, ele ganhou no Nordeste. Então, assim, quando você vai analisar isso friamente, há uma coisa muito perigosa para ele. Por quê? A inflação de alimentos, ela está em mais de 50% nos últimos 4 anos. Que punha o pobre, né? Quando o salário mínimo subiu um pouco mais de 30%. Então, qual a preocupação que ele deveria ter, pelo menos, né? Que o eleitor dele não come o que comia antes. Porque para o eleitor da faixa A e B, a inflação de alimentos não muda nada na vida dele. Mas para quem ganha, como aqui no Ceará, temos 4 milhões de pessoas que ganham até R$500, praticamente o que ela ganha, o que essa pessoa ganha, ela vai gastar com comida, pouco, infelizmente, pouco com lazer, pouco com outras coisas. E esse é o eleitor do Lula. Então, esse eleitor, como vai reagir nessa situação? Porque a inflação de alimentos vai continuar subindo. Eu não tenho dúvida nenhuma. O dólar subindo, a inflação de alimentos sobe na hora. Foi feita agora, Levado, uma pesquisa pela FGV, que mostra que, clarissimamente, quem mais sofre com a alta do dólar é quem tem menos renda. Quanto menos renda tem, mais sofre com a alta do dólar. Por quê? Quem paga diretamente nos alimentos. Entendi. E quando você tem uma vida ali mais ou menos digna e você deixa de ter, é muito complicado, porque ninguém quer entrar nessa experiência, né? Ninguém quer voltar atrás do que já teve, né? A nossa vida, dizia no final da volta, é para frente, não é para trás, né? Ninguém gosta de dar ré, gosta de melhorar a vida. E assim, na boa, tá certo, o povo tem que querer melhorar mesmo, né? Não vai querer piorar. Exatamente. Agora tem também um pouco de solidariedade pela memória que o presidente Lula já fez pela classe trabalhadora, pelos avanços, etc. Alguns dizem bocado comida é bocado esquecido, mas há sim no eleitorado de Lula um pouco dessa memória de gratidão, né? Eu acho que há memória de gratidão. O nosso povo brasileiro, cearense e fortalezense é muito grato. Como eu falei, o que acontece comigo, aonde eu ando na periferia, os agradecimentos, imagine com o Lula. Né? Que o Lula realmente, no primeiro governo dele, ninguém pode deixar de reconhecer, foi um excelente presidente no primeiro mandato. Agora eu faço um desafio a você que está nos assistindo. Pegue quem eram os ministros do Lula no primeiro mandato dele. Peguem quem são os ministros do Lula hoje e compare a biografia deles. Você vai ver que há uma diferença muito grande entre os ministros do Lula. O perfil técnico, né? No começo e agora, exatamente. Hoje o governo do Lula, eu não vou nem entrar no mérito de falar de pessoas, mas o nível do ministério do Lula nem se compara com o nível de ministério do Lula 1, né, digamos assim, né? Ele se parece muito com o Dilma 2, isso sim se parece muito. Mas eu acho que, assim, não temos que usar isso como desculpa, nem ele, certo? E eu acho que ele vai ter muita dificuldade eleitoral, sim, porque eu acho que essa questão da inflação de alimentos já complicou o Biden nos Estados Unidos. Os Estados Unidos com pleno emprego, o Biden não conseguiu emplacar a Câmara. E aqui eu acho que vai acontecer coisa muito parecida com o Lula. Eu acho que a direita, aqui no Brasil, a centro-direita, vai ter muita chance. Até diria que a única chance do Lula ganhar a eleição é se o candidato for o Bolsonaro. Se for qualquer outro, eu acho que ele perde. Entendi. Então, é a minha opinião. A economia vai entrar na fila de votação, né? Sempre entrou. Sempre entrou. Agora, essa questão da memória afetiva, o povo é grato, mas o povo já votou, já deu esse voto de confiança na eleição passada, quando se prometia picanha e cerveja para o povo, né, na televisão, e hoje o povo não tem nem a cerveja, nem a picanha, e até o frango que tinha antes, né, já não tem mais também. Entendi. O senhor tem uma vivência em Brasília também, é presidente de um partido aqui no Ceará, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E essa situação que o senhor acaba de descrever, Rodrigo, acaba impactando nas relações políticas dentro do Congresso, né? Porque o congressista ele está atento à opinião pública, ele está visitando as bases eleitorais, ele está medindo ali a pressão, medindo a temperatura, né? E é assim no mundo todo, né? Você vê na Argentina, o Milei praticamente não elegeu nenhum deputado,
e como está com uma boa popularidade, está passando tudo na Câmara Argentina. Então, aqui o Lula está, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque também a Câmara dos Deputados é um poder moderador, né? Ele está moderando a política do Lula, né? O Lira tem feito, eu acho, na minha opinião, um bom trabalho à frente da Câmara, porque ele está trazendo mais ao centro, né? Algumas coisas que o Lula queria fazer, de gás desenfreado, algumas políticas de esquerda, o Lira está trazendo mais ao centro. Entendi. O orçamento, do jeito que ele está sendo discutido, sendo impositivo, com essas emendas, etc., é mais ou menos o formato razoável para o Brasil? É o que dá para fazer? Olha, eu acho que a gente tem que ter aí um grande pacto, né, nacional. Eu acho também que essas emendas PIX é uma loucura. Tá certo? Vai ter, já está tendo, né? Teve semana passada até uma operação. Muita corrupção vinculada a essas emendas PIX. Eu acho que está tendo, ninguém pode dizer, o Ciro Gomes vem dizer isso há um tempo, e agora está acontecendo. Mas eu acho também que ninguém conhece mais o seu estado do que o parlamentar que vive lá. Não pode, eu sempre dizer aqui, para trazer a minha realidade, como é que eu aqui na SDE, aqui na Aldeota, posso conhecer mais do que o vereador, trazendo para a nossa realidade, que está lá na ponta, no Papicu, lá no Janguru Sul, lá no Zé Walter. Quem conhece o bairro dele é ele. Então a gente tem que ouvir os deputados, né, lá em Brasília, no caso aqui ouvir os vereadores, e tentar fazer uma coisa que fique bom para todo mundo. Agora, também, o governo federal querer mandar em tudo, tá certo? Querer que, vamos ter corte de despesa, corta só de um, não corta do outro, não dá. E os deputados têm sim que ser ouvidos, porque eles, da mesma maneira que o presidente foi eleito, também foram eleitos. Então tem que ser ouvidos e tem que ter sim uma verba destinada para poder direcionar para as suas bases. Agora, quem tiver corrupção, quem estiver roubando, tem que ser preso. Entendi. Esse país tem que ter lei. E parece que não tem. Lei é para alguns, para outros não. Você vê no Brasil, quando a mesma coisa é feita por A é uma punição, quando é por B é o amor. Então não dá para continuar dessa maneira. Entendi. Para finalizar esse bloco, secretário, a gente tem realmente essa diferença muito forte entre o Lula 1 e o Lula 3 em termos de equipe ministerial. Infelizmente. Exatamente. E um dos pontos que a gente sente falta de maneira assim mediana é a figura do conselheiro, né? De um Zé Disseu, de um Palocci, que chega ali junto e o Lula ouvia, chegava junto e o Lula ouvia. Hoje praticamente ninguém tem essa autoridade, essa intimidade de dizer para onde o governo deve ir, colocar ali uma avaliação. Trazendo para a Prefeitura de Fortaleza, faltou ao prefeito Sarto esse tipo de consultoria, de conselho, de um núcleo duro que tentasse ali modular o que estava acontecendo? Eu acho que isso falta a qualquer gestor. Faltou ao Roberto, falta ao Sarto, deve faltar ao Elmano, faltou ao Cid, falta a todos, porque eu sou empresário, nunca tinha passado de política, estou há 8 anos aqui, e o que me dá mais nojo é a figura do puxa-saco. E todo prefeito, todo governador, alguns tentam encastelá-lo, e muitas vezes se vive uma realidade paralela ali. Só diz o que o cara quer ouvir, bloqueia. Com bajuladores, né? Bloqueia qualquer outra pessoa que chegue, certo? E eu acho que o prefeito Sarto foi sim vítima disso. Eu, pessoalmente, nunca tive amizade pessoal com o prefeito. Para ser bem honesto, estou me aproximando mais dele agora no final da gestão do que fui ao longo da gestão. Certo? Mas acho ele uma pessoa brilhante, um cara honesto, direito. Certo? Foi para mim, nunca me ligou, Erivaldo, nunca, nenhuma vez, para pedir nenhum favor, espúrio para atender um amigo, atender alguém, nunca, nenhuma vez. Sempre me deu liberdade total para trabalhar. Nos momentos que eu precisei de ajuda, sempre me ajudou. Então, assim, eu tenho o prefeito Sarto e vou sempre ter na conta do homem de bem, um homem trabalhador, um homem honesto e um homem que ama Fortaleza. Quem quiser falar dele, que fale, mas da minha boca nunca ouvirá nada que não seja elogios. Porque as críticas que a gestão dele, eu já fiz a ele, minha opinião, certo? Eu acho que ele cometeu equívocos, tá certo? E ele também acha que ele sabe cometer equívocos, né? Uma pena não ter mudado antes, mas eu acho que a gestão dele foi uma gestão que foi muito injustiçada pela população, porque ele realizou muito, mas pelo perfil dele, comunicou pouco. Entendi. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco com o convidado de hoje, Rodrigo Nogueira. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista e o papo de hoje é com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira. Ele também é presidente do partido Avante aqui no estado do Ceará. E está na internet, né, Rodrigo? Como é que faz para ele encontrar? Rapaz, estou no Instagram, tenho aí alguns seguidores, Rodrigo Nogueira Diogo, tudo junto, Rodrigo Nogueira Diogo. E aí quem quiser seguir, a gente segue lá, a gente está sempre botando aí material falando da cidade de Fortaleza e da economia do Brasil. Muito bem. Como é que está o partido, presidente? Agora, presidente do partido, né? Estou presidente há um tempo, né? Estou há quase 2 anos na presidência do partido. A gente tive agora semana passada com o presidente nacional, está muito satisfeito com o trabalho da gente aqui no Ceará. É um partido pequeno, né? Que trabalhou agora em oposição ao governo, né, do estado no Ceará inteiro, né? Então foi muito difícil montar o partido. Nós tivemos, Erivaldo, assim, minha opinião, assim, eu vou ser bem honesto. Pé no chão, né? Foi uma surpresa para mim a votação que a gente teve no Ceará, porque um partido com pouco recurso, na oposição ao governo do estado, quando o governo do estado tem mais de 10 partidos na sua base, ou seja, todos os prefeitos foram cooptados para esses partidos praticamente. A gente teve mais de 150 mil votos no estado do Ceará. Nossos vereadores tiveram mais de 150 mil votos no estado do Ceará. Em Fortaleza, que é onde eu atuei mais firmemente, tivemos quase 90 mil votos. Tivemos praticamente em Fortaleza a mesma votação que teve o PT, que elegeu o prefeito. É o que a gente sabe que puxa, né, a coligação. Sim. Elegemos 3 vereadores em Fortaleza e 14 somando no estado inteiro. Então o partido hoje está estruturado para poder, em 2026, fazer um deputado federal e 2 estaduais. Isso significa dizer que o partido já está com as eleições de 2026 no calendário, né? Bom, pela modalidade da política brasileira, as eleições são coladas uma na outra, né? Isso. Então a gente já está, eu acho que está errado, eu acho que a eleição devia ser uma eleição só, porque é muita eleição. Mas já está, o partido está estruturado e temos aí cidades grandes que a gente tem vereadores, Fortaleza, Iguatu e outras, cidades grandes que temos vereadores que vão ser candidatos a deputado, federal e estadual, e a gente tem um partido hoje estruturado. Para você ter uma ideia, na eleição de 4 anos atrás, o Avante teve 30 mil votos, né? Teve 150, então um crescimento de vezes 5, né? Exatamente. Presidente, a gente tem eu sempre faço essa provocação porque eu acho que tem a ver com o debate partidário nacional. É que quando você chega num evento de sigla de partido, você tem ali aquele auditório cheio de pessoas de meia idade, grisalhos, alguns assim da velha guarda, ou seja, a juventude não está ali, e aí você, como sendo um político dessas gerações mais recentes, né, o que é que o Avante poderia fazer de diferente que algumas siglas tradicionais que estão perdendo espaço não conseguiram fazer? Vou ser bem honesto contigo. É muito difícil trazer o jovem para a política hoje em dia, muito difícil. Eu mesmo tentei trazer... Por quê, presidente? Porque é uma descrença geral. Essa coisa de Lula e Bolsonaro está insuportável. Eu mesmo não aguento mais isso, né? Se você fala bem de um... Por exemplo, se você falar bem do Lula é porque você é petista. Se você fala mal do Lula é porque você é bolsonarista. Você não pode ter opinião própria. Eu não sou nem petista, nem muito menos bolsonarista. Eu sou de centro, certo? Eu penso o Brasil sem radicalismos, penso um Brasil com um Estado menor, né? Sem essa polarização. E eu acho que o jovem está de saco cheio também disso, certo? Todos nós estamos de saco cheio. Imagina o jovem, o cara está entrando agora na vida dele, começa na vida agora, só se fala de Lula e Bolsonaro o tempo inteiro, enche o saco qualquer um, não tem mais quem aguente isso. Eu tenho aquele grupo de WhatsApp meu que tem grupos que dizem que eu sou bolsonarista, outros dizem que eu sou petista. Enfim, eu acho que eu sou eu mesmo. Entendi. Agora, como é que a internet prejudica ou ajuda? Porque dependendo de como você usa, isso pode ser uma ferramenta importante, né? Eu acho que a internet ajuda muito. Ela aproxima nós, políticos, né, digamos assim, da população. Certo? Antigamente você tinha que ter um veículo de comunicação, hoje em dia não tem. Certo? Você viu que o André Fernandes fez agora em Fortaleza. Foi um monstro, né? Sem recurso, praticamente só numa caixa de som, com pouco recurso do fundo partidário dele, que é o partido grande. No rádio, TV, no pouco tempo, né? E a rede social ativa, forte dele, fez ele ter a votação que teve e popularizar o discurso dele. Então o André realmente comunicou muito bem na rede social. Tem outros também que comunicam bem, e eu noto que a direita ela comunica melhor do que a esquerda em rede social. O único político de esquerda que eu acho que comunica bem em rede social, muito bem, é o João Campos. Esse aí realmente está mandando muito bem.
Mas na grande maioria não. Então, assim, quando você vê cada vez mais as pessoas pegando notícias pelo WhatsApp, pelo Instagram, certo? Isso aí, se a esquerda não se preparar melhor, vai ter um baque grande. Já teve um baque agora de 24, vai ter um baque maior de 26. Entendi. Você diria então que o debate presente e futuro, principalmente o debate eleitoral, vai se dar no ambiente online, né? Já se dá e vai se dar cada vez mais. Uhum. Agora, voltando à pergunta que eu fiz agora há pouco, o que o Avante pode fazer com esses instrumentos digitais para, inclusive por ser uma sigla recente, né, para entrar nesse território de forma mais, eu diria, competitiva? Olha, eu acho que a gente tem que tentar trazer primeiro o jovem para a política. Mostrar para ele que a única forma de mudar a vida dele é entrando para a política. Se ele não entrar na política, alguém vai decidir por ele. Então a gente tem que mostrar isso para ele, mostrar que é uma perspectiva de uma política diferente, de uma política com honestidade, de uma política sem radicalismos. Na hora que a gente conseguir comunicar isso ao jovem, obviamente que ele vai querer se envolver no processo. Né? Agora, se a gente fica discutindo Lula e Bolsonaro o tempo inteiro, se o cara abre o jornal, todo dia é um escândalo de corrupção, quem vai querer se meter nisso? Eu mesmo. Minha família é política desde 1940, que tem uma família meu no parlamento lá em Brasília, seja como deputado ou como senador. E eu mesmo, para entrar, pensei muito, mesmo tendo essa história familiar inteira, certo? E já fui vítima de injustiça, minha rede social, de vez em quando alguém me acusa de alguma coisa que não tem nada a ver, tá certo? Assim, nada a ver mesmo, assim, as viagens. E a gente tem que ter sangue barato para não mandar para aquele canto. Entendi. Agora, você fala aí desde 1940, você está se referindo também a uma extensão da sua família no estado do Piauí, né? Meu avô é do Piauí, né? O avô Etevaldo foi deputado federal 2 vezes, estadual 2 vezes, Conselho da República, é do Piauí. O pai dele foi deputado, ele foi deputado, o Ciro, irmão dele, foi deputado federal, o Ciro Nogueira Filho, hoje é senador da República. Então a nossa família tem aí, sempre teve alguém lá em Brasília. Então, mas os Nogueira foram para o Piauí ou de lá para cá? Não, meu avô veio para cá. Minha família era de Pedro II, e meu avô veio para cá para fazer estudar, e aqui ficou. Câmara Municipal, como é que está lá a bancada dos 3 vereadores em relação ao próximo prefeito? Eu liberei eles para apoiar quem quisessem, desde a eleição. Uma parte apoiou o André, outra parte apoiou o segundo turno, digo, né? Todos tiveram contato. No segundo, nós tínhamos 3 vereadores, né? O vereador Acris e a vereadora Ana Capé apoiaram no segundo turno o Evandro, e o Pedro Matos apoiou o André. E agora eu sentei com eles e liberei, apoiar quem quiser. O partido não vai fazer nada, assim. A única coisa que eu pedi a eles, aí um pedido meu mesmo a eles, que qualquer votação que seja de aumento de imposto, votem contra, porque eu vou fechar questão quanto a isso. Se tiver aumento de imposto, tiver pauta de aumento de imposto, eu vou fechar a questão do partido e vou pedir que votem contra. Foi o único pedido que eu fiz. De resto, pedi apenas que votassem com a consciência deles. Inclusive, eventual participação na gestão, isso está em discussão, não? Olha, eu, para ser bem honesto com você, eu não sentei com o prefeito eleito Evandro, não tratei com ele disso em nenhum momento, certo? Falei apenas pelo telefone com o Caio, filho dele, desejando boa sorte e me botando à disposição, tá certo? Ele disse que tinha marcado tomar um café, mas na frente também não falamos mais, até esse dia foi aniversário dele, liguei para ele dando os parabéns e tal, ficamos de marcar de conversa, não pedi nada, não acho que caiba, certo? Se algum vereador desses nossos quiser assumir algum espaço no Evandro, eu vou aconselhar que não assuma, mas se ele quiser assumir, eu não vou poder botar óbice nisso, né? Mas a minha ideia é que não assuma. Mas se quiserem assumir, eu também, eu tenho que deixar a liberdade deles, se for uma decisão pessoal deles de assumir, também não vou botar óbice. Entendi. O senhor não teve esse contato diretamente com o prefeito eleito, mas obviamente, devido ao processo de transição, emissários ou representantes da futura gestão petista, falou com o senhor, com a secretaria, né? Não, eu já fiz a minha reunião de transição, tenho falado algumas vezes com a Gabriela Aguiar, que está como coordenadora, já passei o que ela pediu de dados, todos os dados para ela, já me tem à disposição, como eu te falei em outra resposta. Alguns estão sendo cotados para assumir, estão cotando aí bem uns 4 ou 5, né? Mas desses 4 ou 5, 2 são meus amigos, assim, eu liguei para os 2, já dizendo que estou à disposição. E estou sempre conversando com o Domingos Neto, que é meu amigo há muitos e muitos anos, né? Que é irmão da Gabriela, e não tem nenhum problema com ninguém. O próprio Evandro é uma pessoa que eu tenho uma boa relação, gosto dele, é uma pessoa de bem. Acho que se não tivesse no PT, tinha ganho a eleição com mais facilidade, mas nada contra.
Agora, Traz só a favor. certo. Agora, você coloca a transição na sua área como algo tranquilo, mas de maneira geral, o todo da transição está bem barulhenta, né? Olha, eu vou ser bem sério com você. A minha apresentação lá e meu feedback foi perfeito. Eu não tenho nada a falar, nem de crítica, nem de elogio. Só que foi tranquilo. Tá certo? Quando nas outras áreas, eu não estive presente, eu não estou na equipe de transição. Então, eu não sei bem o que está se lidando. Eu estou muito focado em terminar minha gestão, ainda tenho muito evento para fazer. Certo? Ficou muita coisa para o final, infelizmente. Você não me entregar ainda, só esse ano, Erivaldo, 500 máquinas. Vou me entregar agora essa semana, amanhã. Máquina de costura. Porque vamos entregar 500 máquinas semana que vem, vamos entregar essa semana ainda 2.000 diplomas. Então, estou fechando a gestão. Não tenho tempo para ficar tratando de transição de outras secretarias. Entendi. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que espero, de verdade, que isso não seja uma estratégia eleitoral para poder, mais na frente, ter alguma vantagem, de dizer que pegou terra arrasada e tal. Porque penso eu, né, que o povo vai estar atento nisso. O povo não quer desculpa, o povo quer realização. Se o Evandro, o prefeito, vai entrar na prefeitura, o povo quer que ele realize, quer que ele cumpra com o que ele prometeu. Ele tem um plano de governo dele, vão cobrar que ele cumpra o plano de governo dele. Não vai adiantar ele dizer que que a culpa é do Sarto, como disse ontem na campanha, porque a culpa vai ser dele. Entendeu? Então, assim, se é uma estratégia eleitoral, né, para justificar alguma coisa, eu acho que não vai dar certo, não. Pelo que eu conheço de Fortaleza, o povo hoje está muito atento. Antigamente se colava, mas hoje em dia não cola mais, não. Com a internet, a velocidade da informação está muito grande e com 60 dias de governo, o pessoal vai começar a cobrar. E aí, cadê? Entendi. Eu acho que isso vai acontecer. Entendi. Especula-se que esse contexto de supostas complicações na atual gestão, que o prefeito Evandro vai herdar, poderia justificar a continuidade da cobrança da taxa do lixo. Isso faz sentido para o senhor? Olha, eu vou ser bem sério com você. Promessa é para ser cumprida. Eu não teria prometido cortar a taxa do lixo, se eu fosse o Evandro. Mas já que ele prometeu, ele tem que cortar. Aí, se ele não cortar, ele já começa, na minha opinião, o governo um pouco desmoralizado. Porque ele repetiu ao longo da campanha 1000 vezes, né? Ele dizia até que era o primeiro ato e tal, né? Pois é, eu acho que ele deve cortar, né? Eu acredito que ele deve cortar, porque senão vai ficar ruim para ele, né? O povo vai cobrar, né? Mas cortar numa crise e com esse suposto cenário ruim que está recebendo, não justificaria, assim, dando desconto da promessa? Quem vai ter que dizer isso é o povo, né? Eu, como cidadão de Fortaleza, não vou entender, mas sou eu, né? O povo pode ser que entenda, né? Eu, para ser bem sério com você, a taxa do lixo, eu sou contra a taxa do lixo, mas eu entendo. O senhor falou isso para o prefeito? Não, entenda, vou terminar meu raciocínio. Eu sou contra a cobrança da taxa do lixo, mas no cenário que foi feito, com a obrigação da lei do marco de saneamento, ficaria muito difícil não fazê-lo, a taxa do lixo. Certo? E eu falei ao prefeito à época, tive a oportunidade de falar isso para ele à época rapidamente, que a gente poderia buscar uma outra opção. Porque, como eu falei anteriormente na minha resposta, o povo está de saco cheio de imposto. Quando eu falei aqui que o Avante seria contra na Câmara qualquer aumento de imposto, é por isso. A taxa do lixo não é imposto, é uma taxa. Mas o povo não aguenta mais taxa. Então, assim, que o Evandro ganhou a eleição, eu acho que muita gente votou nele por causa dessa promessa. Que ele honre a promessa e corte. Eu acho que o povo vai bater palma para ele e eu também vou. Entendi. Voltando aqui à questão mais partidária, o senhor falou em 14 vereadores eleitos no estado do Ceará, 3 aqui em Fortaleza. Rapidamente, alguns municípios onde o Avante está. Limoeiro, Paracuru, Iguatu. Municípios grandes, né? Foi, porque assim, partido pequeno tem que focar em município grande, né? Porque a gente não vai conseguir montar uma chapa em uma cidade com 10 mil habitantes. Quem vai montar a chapa lá são partidos maiores, né? Então, eu fiz, como eu te falei, eu fiz um planejamento estratégico para a secretaria e também fui partido. Você fez esse filtro, né? Fiz, lógico. Foquei onde dava, lógico. Alguém pede um diretório para ser candidato, a gente dá. Como eu dei lá em Pedra Branca, o papai foi lá prefeito lá, mas o meu foco mesmo foi nos 10, 15 maiores municípios do estado. Entendi. O senhor fala numa perspectiva de 2026, a eleição de 1 federal e 2 estaduais. É a nossa meta. É isso aí. E o senhor saindo agora da prefeitura, quais os próximos passos? Olha, eu tive alguns convites para ser secretário em prefeituras do interior, não aceitei, tá certo? Estou analisando aí alguns cenários aí em outras situações, não tenho ainda resposta para te dar, mas com certeza voltarei para a iniciativa privada, porque lá é onde eu comecei, vou continuar lá, certo? Política é uma coisa que tem que ser transitória, não meio de vida. Tá certo? Eu acho que tem que saber a hora de sair. E eu estou saindo, eu acho, pela porta da frente da gestão. Eu acho que, embora tenhamos tido dificuldades, a nossa gestão na SDF foi bem avaliada pelo povo, certo? E tenho um ótimo relacionamento com todos os empresários, até porque sou do meio.
E acho que a gente deixa um legado bem importante para que o próximo que entre possa seguir. E eu, de verdade, desejo sucesso. É pré-candidato ao parlamento em 2026? A gente montou a base para que, se o partido assim quiser, lançar uma candidatura para deputado federal. Mas aí a gente vai discutir dentro do partido quais são os nomes. Eu não tenho vaidade absoluta, tem que ser eu, não. A gente está no partido, como eu falei, tem 14 vereadores. Tem vereadores em Fortaleza, como o vereador Emanuel Acrisio, que tem a ambição de ser deputado federal. E vamos trabalhar junto, obviamente, da melhor maneira que seja, fazer a meta do partido, independente de nome, um federal ou um estadual. Ou 2 estaduais. Muito bem. Secretário e também presidente do Partido Avante, boa sorte, muito obrigado. Parabéns aí pela jornada, pelos resultados. Que a gente se encontre, um feliz 2025 para o senhor e boa sorte. Evaldo, obrigado aí aos telespectadores, muito obrigado pelo carinho, pela atenção que teve comigo ao longo desses 4 anos. Sempre aqui no Otimista foi uma casa, fui bem recebido. Muito obrigado e precisando da gente aqui para estar dando alguns esclarecimentos, seja sobre economia ou seja sobre política, estamos aqui sempre à disposição. Um bom Natal e um bom ano novo para quem está nos assistindo. O Instagram do senhor? Rodrigo Nogueira Diogo. Rodrigo Nogueira Diogo, me segue lá. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição do programa Política de hoje. A todos o nosso muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.